Bom dia. Temos o prazer de ter a Renard Aron para esse webinário. Ele nos vai falar sobre comunicação, mas mais que comunicação para o lobby, para cambiar de política pública, de posicionar pontos que são importantes para pessoas, para o governo, para melhorar as vidas das pessoas. Renard tem muitos anos de experiência trabalhando na indústria farmacêutica, com o Johnson & Johnson, também com Novartis, mas ele também tem ponto de vista de outras indústrias. Então, ele não vai falar só sobre saúde, ele também vai levar alguns exemplos de meio ambiente, de direitos humanos. Então, isso é uma maneira de ver como podemos usar exemplos de outros esforços humanitários para melhorar a comunicação, para a política pública. E, mais que tudo, agora que todo mundo está ficando em casa, o advocacy tem que ser digital. Então, ele tem um livro que está no seu sítio de internet que se chama Lobby Digital. Então, isso é uma explicação desse livro. Vocês podem ir a seu sítio web para comprar o livro também. E só para revisar com vocês que Pacientes Unidos, bem-vindos. Nós fazemos esses webinários cada 2 meses, mais ou menos. Você pode registrar também para os cursos que estão no www.pacientesunidos.org. E também, o 14 de dezembro, vamos a ter a Priscila Torres, que é um blogger, também é paciente de artrite reumatoide, e ela vai falar de sua experiência também, fazendo o advocacy, mas mais do ponto de vista de paciente. Então, isso é minha introdução. Muito obrigada a todos para assistir. E também, outro ponto é que nós vamos ter tempo, depois da apresentação, para perguntas. Se vocês podem meter as perguntas na área do chat. Então, é assim que nós vamos a fazer as perguntas por escrito. Então, muito obrigado. Obrigado a Renard. Eu sei, ele mora no Califórnia, então isso é muito, muito cedo para ele, mas eu queria aproveitar da experiência que Renard tem, não só em Brasil, mas na região total, e sua expertise em comunicação e saúde é top. Então, obrigado, Renard, por encontrar tempo em seu horário para falar conosco sobre esse esforço e sua experiência com o lobby digital. Obrigado, Alessandra, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos. A apresentação vai ser bastante rápida. Temos aí uns 35 minutos para cobrir muita coisa. Então, eu vou correr e realmente espero que depois tenha algum espaço para perguntas que eu possa responder um pouquinho. A Alessandra já falou um pouquinho sobre mim. Sou autor, palestrante, tenho uma plataforma chamada Policy Zone, onde eu compartilho blog, podcast, onde também tem esse livro. E como experiência profissional, ela já falou, trabalhei tanto na Johnson & Johnson, Novartis, na Pharma, em Washington. Então, eu tenho experiência tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos e com responsabilidade regional para a América Latina na Johnson & Johnson. Vamos lá, eu vou começar com alguns conceitos básicos para fazer sentido o bloco 2, que vai ser focado justamente na questão das mensagens efetivas. Se a gente pegar a ideia de stakeholder, e acho que isso é algo bastante importante para as associações de pacientes, é um novo entendimento de quem é esse stakeholder, né? Porque se a gente pegar a definição do termo lá para
final de 1800, o stakeholder não tinha interesse algum na questão. Essa foto que está aí bem mais à esquerda, são jogadores de pôquer, e o stakeholder ficava com dinheiro da aposta, justamente era a parte neutra, não tinha interesse algum. A ideia de stakeholder lá para 1980 começou a mudar, e aí tivemos o stakeholder com interesse. Normalmente aí agora interesse econômico, tinha um interesse direto na questão, era afetado pela questão, então podia ser os empregados, acionistas, a rede de suprimento, o entorno de uma fábrica. E depois esse termo foi incorporado para a área de relações governamentais, com a mesma lógica, né? As partes com interesse na questão. Neste caso, uma política pública. Agora estamos vendo uma nova mudança. E entra em cena um novo stakeholder, que eu vou comentar aqui quem é esse stakeholder. Mas a questão de valores passa a ter importância. Não só mais o interesse direto na questão, mas vamos chamar ele de indireto, porque valores passam a ter um papel importante do porquê as pessoas, e aqui nesse caso eu me refiro especificamente ao cidadão, por que ele irá se engajar numa questão. Então, aqui uma lista muito rápida dos stakeholders tradicionais, né, que a gente normalmente pensa na hora de influenciar e desenvolver uma estratégia de influência, né? Não vou ler, vocês estão lendo aqui na tela, e a gente os representa dessa maneira, né? Bastante simples, a favor, contra, neutro. Tem aqui uma tabelinha bastante tradicional sobre como pensar os stakeholders, se mantém informado, não informado, qual o nível de poder que ele tem e o nível de interesse na questão. Só que agora, realmente, como eu falei, mudou. E nós temos novos stakeholders. As celebridades, influenciadores, youtubers, apresentadores de TV, botei aqui o Greg News, todos eles hoje têm um papel extremamente importante, principalmente quando a gente pensa no ambiente digital, porque eles mobilizam a sociedade, mobilizam esse novo stakeholder, que é o cidadão stakeholder, que pensa muito mais em termos de valores, não necessariamente com impacto direto na questão. Isso é super importante quando a gente pensa numa estratégia de comunicação nas mídias sociais. E por isso que eu trago isso para tentar criar a lógica do porquê nós temos que pensar em mensagens efetivas do ponto de vista do cidadão. E está aqui. Este é o novo stakeholder, que não tem cara. Ele está nas redes. São muitos. E o que vai fazer a diferença no final do dia é quantas pessoas a gente consegue mobilizar nas mídias sociais. Aqui nos Estados Unidos, de vez em quando fala-se em milhões. Eu tenho exemplos onde milhões de pessoas se engajaram num tema. No Brasil, tem casos aí que tem centenas de pessoas, ou milhares de pessoas que se engajaram numa questão. E isso conta. É assim que realmente, naquela tabelinha do poder, o poder é o número de pessoas. Então, quanto mais pessoas a gente consegue engajar, melhor. Este é um mapa, né? Diferente daquele mapa anterior que eu mostrei, mostrando o nível de poder, o nível de interesse, aquele outro com círculos verdes. Este é o novo mapa de stakeholders que a gente tem que pensar. É nas redes, é quem está falando e quem está seguindo o que as pessoas estão falando. E esse aqui, para quem acompanha o Gala de Luta, é a questão da mobilidade, né, dos entregadores de comida, né, de delivery, que é uma questão hoje bastante discutida no Brasil, e o Gala de Luta é aqui uma das pessoas que tem uma presença muito forte nas mídias sociais. Marcelo Freixo, você vê a Manuela Dávila, você começa a ver os nossos stakeholders tradicionais também presentes no espaço digital. Então, quem é esse cidadão stakeholder? O que é importante a gente saber dele antes de conseguir comunicar para ele? Eu faço uma diferença entre o coadjuvante e o ator, né? O coadjuvante é quase como aquele que, vamos pensar num sindicato,
e o sindicato tenta mobilizar a sua base. É que nem pode até pensar na associação de paciente, e a gente pensa na base como os pacientes membros daquela associação ou do teu banco de dados. Você engaja, você chama eles à ação e eles assinam uma carta, uma petição, ou fazem parte de um processo de educação. O ator, ele não tem essa conexão direta com ninguém. Ele participa ou não, possivelmente um dia sim, outro dia não, só que ele é ator, ele vai por conta própria, ele não tem conexão direta com o tema, e aí a questão dos valores são super importantes, né? Que é o próximo ponto. Ele quase sente uma obrigação moral de participar, e isso é o mais óbvio quando nós estamos falando aqui do meio ambiente, por exemplo. Eu não sou impactado diretamente no dia a dia, o meu interesse é muito mais a nível de valores, do meu entendimento que tem uma conexão com o mundo, do que um impacto direto do degelo na Antártica. Tá? E é isso, esse entendimento do bem comum. A gente também tem que tomar cuidado que, de vez em quando, o cidadão tem interesses que vão além do óbvio. Essa ideia do bem comum pode se traduzir para temas econômicos, como, por exemplo, a franquia da banda larga fixa. Eu vou entrar um pouco nisso depois, mas só para vocês não se aterem de que o cidadão só vai se engajar em questões de meio ambiente ou questões da igualdade racial. Não é bem isso. Ponto importantíssimo, a gente viu agora na COP26, por exemplo, a geografia era um fator limitador, deixou de ser, né? Porque tem várias vezes que a pressão, e não vai dar tempo de a gente discutir aqui casos, mas que a pressão do cidadão, inclusive, vem de fora para pressionar o Congresso brasileiro. Quer dizer, a ideia de que nós temos que pensar só em Brasil deixou de ser verdade. Importantíssimo entender o que move o cidadão, é óbvio, e uma questão muito importante, que é a última aqui, mas talvez seja até a mais importante de todas, ele não só, você não pode pensar no cidadão simplesmente como o ator, mas ele também é um difusor. Isso é, ele pode compartilhar um post, um videozinho curto, um meme, e nós queremos que ele faça isso. Ele passa a ser difusor. E é importante a gente entender que o debate de políticas públicas se tornou público. Esse é um outro conceito extremamente básico, e eu trago aqui um exemplo do Facebook, porque a gente tende a pensar que política pública, eu venho desse histórico de lobby tradicional, de que política pública se discute em ambiente fechado, seja numa comissão do Congresso, ou numa audiência pública, numa agência reguladora, num evento organizado por alguém, vamos chamar a Folha, o FGV. Aqui é um exemplo onde o Facebook levou a questão a público completamente, né? Levou o paper dele, né? Em vez de deixar isso lá com o deputado, levou isso para um artigo no Washington Post. Por quê? Porque a sociedade passou a ter interesse na questão. Isso não quer dizer que toda a política pública vai ser discutida em público, mas o que isso quer dizer? Que cada vez mais o espaço público, e aqui eu falo principalmente o espaço digital, passou a ser um espaço onde se discute política pública e que acaba influenciando o processo decisório. Por que eu botei aqui gentileza gera gentileza? Que é outro conceito super importante que a gente tem que pensar, que é a questão da confiança. Aí eu só trago aqui de novo um exemplo da Uber, e esse aqui é de Londres, mas a agência reguladora, ela tirou a licença de operação da Uber em Londres, e eu trago aqui 2 pontos importantes, que eu botei aqui entre aspas aqui. Ela não é nem competente nem idônea, tá? Não demonstra responsabilidade corporativa. E depois, um outro capítulo, a juíza decidiu. A pergunta é: pode-se confiar na Uber? A questão da confiança no espaço online, onde todo mundo fala sobre tudo, passa a influenciar as decisões do poder público. E isso é extremamente importante quando a gente pensa na confiança. Esse aqui é o Trust Barometer da Edelman, que faz isso anualmente, estatística do Brasil incluída aqui. Isso é geral.
mas reflete também um pouco o Brasil. E vocês veem aqui, tá? ONGs, né? As associações de pacientes, com menos confianças do que o negócio, porque é algo surpreendente, mas que vem se repetindo nos últimos anos. Então, a confiança é extremamente importante para o engajamento da sociedade. A sociedade tem que confiar. E aqui tem outro gráfico que eles fizeram, é onde que peca o ranking das ONGs. Não é a questão ética que está alta, mas é a competência. A sociedade vê o negócio como mais competente do que as ONGs. Então, e a gente acaba que avalia, a gente fala a sociedade, eu como cidadão, entidades, organizações, tanto do ponto de vista de, vamos chamar de calor humano, quer dizer, eu gosto ou não gosto, né? E da questão de competência, consegue fazer aquilo que se propõe a fazer. Então, quando a gente pensa como a gente tem que ser visto, entendido pela sociedade para poder comunicar com ela, a questão aqui da competência passa a ser importante. E por que eu falo desses dois termos, competência e a confiança? É por causa do capital social. E o capital social passa a ser 2 pontos, né? Valores compartilhados, né? E conexões. É a confiança, que nem está aqui escrito, e as conexões. É o que se pode fazer junto. E essa é a lógica do espaço digital. Eu preciso confiar naquele que me chama, né? Então, se vocês vão e pedem para que o cidadão, não o seu paciente que conhece vocês, mas que o cidadão assine, por exemplo, uma petição, ele ou ela tem que confiar no que vocês estão fazendo, vocês como organização. Bem, isso aqui era uma rapidíssima introdução sobre alguns conceitos super básicos, e agora vamos entrar aqui um pouco nas mensagens efetivas e como é que a gente tem que pensar nisso, né? Então, como eu já comentei rapidamente, a primeira coisa é chamar atenção. Né? Tem milhões de mensagens e pedidos para assinar aquilo, notícias, videozinhos simpáticos, etc. E tal, e depois tem que realmente conseguir chamar a atenção do cidadão para que ele execute aquilo que você gostaria que ele fizesse, né? Que é o ponto número 2, execute uma ação. E o terceiro ponto é que compartilhe com sua rede. Tá? Então, são esses 3 pontos que a gente tem que pensar. Aqui, possivelmente, eu vou ter que sair do modo apresentação. Não. Esse é o ponto que eu quero fazer. Tem que chamar a atenção. Essa aqui é uma história, é um videozinho simpático do Shrek, do primeiro Shrek, que eu sempre me lembro. Está lá o burrinho pulando. É a questão do chamar a atenção. Como que a gente chama a atenção para o seu pleito, né? A sua causa. Algumas questões, então, que a gente tem que pensar na hora que você for falar e levar sua causa para as redes. Isso aqui são 3 passos, mas é o centro, é o core daquilo que você tem que pensar, e não é nada simples, né? A primeira coisa, a gente começa no meio, que é enquadrar o seu tema. O que eu falo quando enquadrar o seu tema? Realmente é entender qual é a mensagem que você quer levar para o cidadão. Lembrando que é o cidadão, não é o seu paciente. E o cidadão não entende necessariamente do seu tema. E a mensagem, na hora de enquadrar, ela tem que ser simples, né? A gente vai tentar, ela tem que ser concreta para ele, tem que fazer sentido emocional para ele. Mas quando você enquadrar o seu tema, qual é uma mensagem? Não 2, nem 3, nem 4. Qual é, o que você quer falar para ele, né? Aí vem o segundo ponto, que você condensar essa mensagem, né, essa ideia central que você quer levar para o cidadão em 3 palavras, idealmente, 5 no máximo. Eu vou dar um exemplo aqui. Não, deixa eu dar um exemplo quando a gente chegar lá. E o terceiro ponto, aí vem os talking points, que são quando você pensa em enquadrar seu tema e você tem outras, vamos lá, prioridades secundárias, aí que entram os talking points. Mas a sua mensagem central é uma. Tá? Então, aqui, vamos começar a entrar um pouco mais no detalhe aqui.
Na hora que você enquadrar seu tema e pensar qual o nome que você vai dar, né? Aqueles 3 ou 5 palavras que são importantes, eu trago aqui um exemplo, que é um exemplo real aqui nos Estados Unidos. Se a gente chama aquilo de imposto sobre heranças ou imposto sobre a morte. E foi feita uma pesquisa de campo para ver como o cidadão entende esses dois temas. E aqui, no caso, tínhamos os republicanos contra esse imposto sobre heranças e quem era democrata a favor de um imposto sobre herança. Mas simplesmente mudando o nome de herança para imposto sobre a morte, mudou o número de pessoas contrárias ao imposto. Então, se sobre heranças tinha em torno de 60%, não, 50 e poucos por cento das pessoas eram contra o imposto acima de heranças, quando eles começaram a chamar isso de imposto sobre a morte, mais de 70% eram contrários ao imposto. Quer dizer, quando você pensa em dar um nome ao tema, o nome que você dá é super importante. Eu coloco isso aqui, é uma conversa que eu já tive um pouco, e não tentar trazer isso para o dia a dia de vocês. Recentemente teve o PL da quimio oral. Isso faz total sentido para quem trabalha com câncer e entende o que é uma quimio oral. Agora, na hora que se mobiliza o cidadão a favor ou contra a quimio oral, putz, o que é quimio oral? Né? Eu sou a favor ou sou contra isso? O que exatamente significa isso? Então, pensar no nome, e principalmente pensando nesse cidadão que não está conectado ao tema, é super importante. E aqui temos, então, eu vou entrar um pouco mais a fundo num exemplo recente, né, que é o PL 6299, que muitas vezes as pessoas, quando vão nas redes, chamam contra o PL 6299. Putz, o que é o PL 6299? Então, vamos entrar aqui no detalhe. Como enquadrar o tema? Temos os dois lados aqui. O lado que era a favor desse PL dizia: eu sou a favor da modernização e aceleração da aprovação de defensivos agrícolas. Veja que eles usaram defensivos agrícolas e não agrotóxicos. Porque agrotóxico é aquele negócio do nome que eu acabei de comentar. Super importante qual é o nome, porque defensivo agrícola é muito mais palatável do que agrotóxico, porque a palavra tóxico já remete a uma ideia negativa, né? Então, o lado que era favorável, né, o setor de agricultura, agribusiness, enquadrou o tema como modernização e aceleração da aprovação. Puta, super positivo, né? Quem era contrário a esse PL enquadrou como riscos inaceitáveis à saúde e à proteção do meio ambiente. Então, está aí um enquadramento. Para chegar nisso, não acho que seja fácil, não é fácil. Tem que se realmente pensar como é que eu vou enquadrar meu tema muito bem. E pensar muito bem como é que quais os nomes que eu dou a isso. Agora, nas redes sociais, quem era contra jogou muito bem, porque falou: diga não ao PL do veneno. Né? São aquelas 3 palavrinhas que eu falei: PL do veneno. Eu não preciso entender do que se trata realmente. Eu sei, o meu cérebro sabe. Né? Vamos esquecer nosso lado racional. Na hora que eu leio veneno e vejo essa máscara, a ideia imediata, sem você se controlar, o teu inconsciente, ele automaticamente associa veneno a ruim, perigo. Então, é assim que a gente tem que comunicar no espaço digital. Depois eu vou tentar entender um pouco melhor do que se trata, mas de imediato eu vou associar isso como algo negativo. Tanto que depois a mídia, se você acompanhar esse tema, como foi a mídia, a mídia passou a chamar isso de PL do veneno. Quer dizer, porque é fácil, conecta, passa uma mensagem em 3 palavras. Para mim, isso aqui é um exemplo clássico do que deve ser feito e o que realmente funciona. Então, está aqui um resuminho daquele quadrinho que eu coloquei lá no início. O nome, PL do veneno, né? O enquadramento, os riscos inaceitáveis, e aí vem os talking points, né?
frutas e legumes com pesticidas trazem risco. Aí você pode entrar numa discussão mais técnica, trazer algumas mensagens secundárias que são importantes, mas que não necessariamente são aquelas que vão conectar com o cidadão. Primeira coisa que, então, por que o pele de veneno é importante? Só lembrando, é a questão de chamar a atenção. Puta, quando eu vi pele de veneno, aquilo me chamou a atenção. Depois eu vou tentar olhar as mensagens secundárias e, se eu achar que aquilo me toca, eu posso até assinar uma petição e depois compartilhar isso com a minha rede. Está aqui um exemplo de mensagem secundária, né? Isso aqui é a lei do retrocesso. Acho que não vai ter tempo de se aprofundar aqui, a questão do Uber, né? E eles ganharam esse embate no Congresso contra os taxistas, né? A mensagem secundária é: só uma voz está sendo ouvida. De novo, o visual, super importante, né? A censura. Então, pensem muito bem, não só na mensagem escrita, a principal, a secundária, e o visual. O visual é super importante porque a gente lembra o visual. Quem está na mídia social, o visual bate, né? Muito mais rápido do que a mensagem escrita. Então, são questões super importantes quando está comunicando no espaço digital. Vou aqui rapidamente entrar em alguns, deixa eu ver quanto tempo a gente já tem, alguns princípios chave aqui na hora que a gente comunica no espaço digital. A mensagem, obviamente, tem que ser simples, concreta, fácil de entender, humana, conectar com a gente e relevante. Vou rapidamente entrar nesses 5 princípios e aí a gente já fecha e vou abrir para perguntas e respostas. O simples não é tão simples, é realmente entrar no cerne da questão. É que nem o pele e o veneno. Ela tem que ser curta e memorável, né? De novo, não é simples ser nem curto e nem memorável. Tem que ser realmente gastar tempo pensando o que é esse curta e memorável. Como comunicar a sua mensagem visualmente, né? Eu já mostrei ali a questão do pele e o veneno e como o pessoal do Uber, do Cabify, da 99, comunicaram visualmente o conceito, aquela ideia central que eles estavam tentando passar. E eu vou trazer mais um exemplo muito rápido do Occupy Wall Street e colocar aqui que, não, visualmente, para mim, do meu ponto de vista, realmente é brilhante, quer dizer, foi um movimento que deu certo, e só para dizer que, 0 palavras quase que funcionam também, porque não havia demanda nenhuma, e o próprio nome, que é o hashtag, vamos chamar de 2 palavras, então, Occupy Wall Street, já era o próprio chamado à ação, né? Ocupem Wall Street. Então, o movimento durou meses, foi um sucesso absoluto, não foi sucesso na demanda em si. O problema, muitas pessoas dizem, foi o fato que não havia uma demanda, porque na hora que ficou o coletivo para decidir qual era a demanda, nenhuma demanda foi clara, foi articulada, né, para o poder público, mas a mensagem visual aqui da leveza, da bailarina em cima do touro ali de Wall Street, e agora temos aí uma questão até parecida lá na frente da B3 em São Paulo, né, para quem está acompanhando os jornais, a mensagem visual aqui é importante. O que é concreta, né? Não adianta, não basta ser só simples, ela tem que de alguma maneira ser real, ela tem que tocar a pessoa ela tem que, de alguma maneira, ter uma relação concreta com aquilo tem que fazer sentido para a pessoa. Então, eu já falei aqui rapidamente, eu acho que da franquia da banda larga fixa, né? O aumento do custo da banda larga fixa é algo concreto, vai aumentar o custo, você vai pagar mais por isso. E essa acabou sendo vamos lá, o ponto focal, aquele cerne da questão, a mensagem-chave que quem era contra a eliminação a criação da franquia, como eles articularem essa mensagem, né? Eu vou pagar mais, então isso passa a ser mais caro, concreto. Agora,
só para deixar isso claro, o que é não concreto? Né? A mudança climática, principalmente quando aquilo, vamos, 5 anos atrás, ou até um pouco mais, era articulado como algo para frente, para o futuro. Olha, vai haver um aumento do CO2, vai haver aumento da temperatura, vai ter degelo. O nosso cérebro não funciona muito bem dessa maneira. Na hora que a gente vai pensar no futuro, o futuro está longe, estou muito mais preocupado com o presente. Então, na hora que a gente articula a mensagem para frente, é um problema, porque deixa de ser concreto. Então, na hora, de novo, pensar na hora de como comunicar a mensagem, não comunique, tentem trazer sempre de uma maneira concreta, que faça sentido para o cidadão hoje e não amanhã. E que seja fácil de imaginar de novo. Falar em efeito estufa é algo concreto, não concreto, difícil de imaginar, que necessita explicação. Você vai explicar alguma coisa, você perde rapidamente o interesse do cidadão. E aqui, de novo, o visual, essa aqui é a petição da Navais, está aqui como é que eles colocaram, diga não ao limite da internet, vamos lá, 5 palavras, e cortando o cabo. Né? Vai perder a sua internet, vai perder o seu vídeo, o seu game, etc. E tal. Fácil de entender. Essa acho que principalmente para a associação de pacientes é bastante importante, vem da indústria farmacêutica, eu vou trazer um exemplo aqui. Precisou explicar, você perde interesse online. Tá? A mensagem, de novo, por isso que é tão simples, concreta, fácil de entender, é óbvio. O problema é que a gente vem, coloca aqui, armadilha de conhecimento. Se você pensa, dia sim, sobre quimioterapia oral, né, você acaba chamando aquilo de quimioterapia oral porque aquilo é o que você pensa dia sim. Né? O problema é que eu tenho que explicar o que é uma quimioterapia oral. Não é óbvio imediatamente para muitas pessoas. Então, se a questão for complexa, se você tiver que explicar do que eu estou falando, você não vai... Não adianta você ficar por lá que nem o burrinho lá do Shrek, que ninguém vai prestar atenção para você. Vai ter que ficar pulando muito. E aí o tempo passou. Então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, a questão do preço do medicamento, né, que vem da indústria farmacêutica para a qual eu trabalhei muitos anos. Está aqui o gráfico tentando explicar por que o preço do medicamento é caro. Bom, olhando para esse gráfico, obviamente ninguém entende. E quem entende é porque vive esse gráfico o tempo todo. Se eu gastar aqui meus 3 minutos explicando, vocês não vão estar prestando atenção no que eu tenho que falar para dizer por que ao final de 10 anos, que nem está óbvio aqui, o preço do medicamento é tão caro. Quer dizer, usar complexidade. Vamos lá, a mensagem não pode ser complexa. Tive que explicar, você vai perder o interesse daquele que você gostaria que se interessasse pela sua causa. Humana, a gente realmente acho que está cada vez mais claro, isso já não é mais nada tão excepcional. A gente não é um ser racional, a gente é emocional, a gente pensa, aquela máscara é poderosa, a palavra veneno é poderosa, porque o nosso lado emocional reage àquilo imediatamente, né? É visceral, é interno, você não tem controle. É lá que você, no fundo, quer chegar. Então, a gente não vai ter tempo de entrar muito a fundo, inclusive música, se você for fazer um vídeo, passa a ser extremamente importante, porque a gente conecta com música, é claro. Então, busque sempre criar uma conexão emocional. O storytelling é muito poderoso, e aí acho que a Associação de Pacientes tem as histórias dos pacientes, quer dizer, você trazer a história do paciente é algo que sempre conecta. Eu vou tentar aqui, a gente não tem novamente muito tempo, trazer 2 vídeos, e eu vou cortar eles, vão ser muito rápidos, mas é só para te dar uma ideia realmente. Como 2 vídeos trazem uma abordagem completamente distinta sobre o controle de armas. Está em inglês aqui, eu peço desculpas.
Oh, hey, how you doing? Hey, how you doing? Hey. Hi. You're interested in a gun, right? Oh, yes. Okay, cool. You looking for something for like target practice or? Protection? More for just protection. Just safety. I'm pro Second Amendment, you know, so it's like, it's kind of hard to find that around in New York City, you know? It's Like I was showing your wife, you know, the first gun I showed her was this revolver. It's the easiest gun we have to use. It's, you know, it's our most popular one. It's this 22 caliber 6-inch revolver. It's also a gun that a 5-year-old found in his parents' bedroom, went down and shot his 9-month-old baby brother with it. When it says shooter, 5-year-old kid, dead one, what is that? That's the This history. is the gun that the guy That's shot. the gun. This is the one? This is the one that the kid used? Holy Can't take this shit back after you do it. This is a 9mm semi-automatic. It's a very handy gun. It's easy to use, carry it in a purse like that. Eu vou cortar aqui, porque senão não vai ter tempo. Mas espero que vocês tenham entendido um pouco a lógica desse vídeo. E aqui eu vou passar um outro vídeo também sobre controle de armas. The United States has a problem with gun violence. We hold the victims in our hearts. Perhaps we may never fully understand it. We talk about it after mass shootings, but it's much larger and more complicated than those debates allow. Here's what you need to know about the state of gun violence in America. It's true that the US sees many more mass shootings than these other developed countries. Between 2000 and 2014, there were 133 mass shootings in public populated places. That's excluding gang violence and terrorism. Of course, the US is a much larger country, but if you adjust for population size, it still ranks higher. Of these countries, Finland is next, with just 2 shootings over 14 years, but a much, much smaller population. And this type of tragedy seems to be happening more often in the US. Each of these squares represents a public mass shooting with 4 or more fatalities. Before 2011. Bem, espero que vocês tenham visto a diferença entre os dois vídeos, né? Um contando uma história, trazendo a reação pessoal, mostrando que aquela uma arma matou uma mãe, matou crianças em escolas. A música mais emocional, quer dizer, é o storytelling, é o emocional, tentando contar a história daquelas armas. E o segundo, usando dados e estatísticas, né? O segundo vídeo, depois vocês podem olhar, é um vídeo de 8 minutos. E depois de assistir 8 minutos de estatística, você não lembra de nenhuma, basicamente. Então, são essas 2 maneiras distintas de tentar contar uma história, né? Eu gosto mais da história, da primeira, porque ela realmente ajuda a conectar ao tema. O quinto princípio que eu quero mostrar aqui que é relevante. Ela tem que ser relevante para o dia a dia, que é um pouco distinto da questão concreta, né? A questão do aumento, por exemplo, da franquia da banda larga fixa é uma questão concreta. Mas se eu não tenho internet, ela não é relevante para mim. Ou, se um aumento de R$5 não faz diferença para mim, também não é relevante. Ela pode ser concreta. O preço vai aumentar a R$5. Mas se R$5 por mês não faz diferença para mim, essa questão não é relevante. Por isso a gente tem que pensar na questão dos valores. Porque eu posso, por exemplo, me incomodar com o fato de quem não tem R$5 a mais para pagar a internet em casa, isso pode ser uma questão de valores para mim. Eu me incomodo, eu quero que as pessoas, né, tenham acesso à internet, que possam ter uma educação online, etc. e tal. Então, aí que entra a questão dos valores. E, de vez em quando, simplesmente ser concreto não é suficiente. Ela tem que ser relevante. E a gente tem que pensar como comunicar isso em termos de valores, não só a questão concreta, né? E eu acho que era isso, né, em 30 minutos, tentando cobrir aí um espaço enorme. Se alguém tiver alguma pergunta, estou mais do que aberto a responder aí e a gente bater um papo daqui para frente. Muito, muito obrigado, Renato. Super interessante. Temos algumas perguntas aqui. Eu acho que foi
super claro, e também gostei que você usou exemplos fora de saúde, porque eu acho que saúde está fazendo um bom trabalho, mas deveríamos aprender das outras causas. Temos um comentário aqui de Celina Martins. Oi, Celina, tudo bem? Ela está dizendo que o PL da quimio oral, apesar do nome, conseguiu 180 mil assinaturas do Change em menos de um mês. Mas levem-se em consideração que já são 3 anos de trabalho. Estamos utilizando os remédios orais contra o câncer. Temos utilizado também vídeos de pacientes que parecem bem efetivos. Então, eles tiveram um êxito já com essa palavra de quimio oral. Pode ser que o uso o story do paciente ajudou, mas você tem um comentário sobre esse êxito e também algumas recomendações? Sim, acho que eu tenho acompanhado essa questão, uso o exemplo da primeira versão da quimio oral no meu livro, né, acompanho desde a versão 1 da quimio oral, acabei de escrever um artigo sobre o tema, tenho acompanhado. O trabalho está sendo muito bem feito, não tenho dúvida nenhuma. Parte do motivo é que conseguiram 180 mil foi um boost, né, da Juliette, né, que a Juliette, na mídia digital, ela fez um post que realmente trouxe muita assinatura e deu visibilidade, que é um tema que não deu para entrar aqui nesse espaço bem condensado. É a questão da visibilidade, né? Quanto à visibilidade, então, você tendo um novo stakeholder, que nem a Juliette, falando sobre isso e trazendo o link no Twitter, realmente foram, sei lá, 30, 40 mil assinaturas a mais que acho que foi, né, no Change.org, se não me engano. O trabalho é, obviamente, excelente. Falta ainda, né, coisas que a gente vê. O presidente se sentiu à vontade de vetar o projeto. Então, a questão é que se o presidente hoje se sentiu confortável de vetar o projeto, é porque ele sentiu que não haveria um impacto muito negativo pela sociedade. Então, ainda, eu diria, a gente pode até continuar a discussão, acho que tem espaço para trazer, além dos 180, mais espaço para criar, e necessidade realmente, para criar uma mobilização maior na sociedade, que não faça com que o presidente se sinta à vontade de vetar o projeto. Mas sim, obviamente, o trabalho que está sendo feito é muito bom, mas eu continuo achando que quimio oral talvez não seja o melhor nome para dar ao PL, do ponto de vista da comunicação para o cidadão. Mas a Celina está absolutamente certa. Como sempre. Também aqui temos uma questão de Bianca, e ela está perguntando, em questão das lives em redes sociais, você acha que já saturou? Olha, passou um tempo que eu achava que sim, né? Acho que, de repente, passado um ano e pouco da pandemia, onde todo mundo passou a fazer live sobre tudo, e todo mundo, no início, buscou live direto, eu acho que saturou. No entanto, eu acho que talvez estamos entrando aí num espaço de depuração, onde a gente aprende a só fazer as lives que a gente realmente quer fazer, não necessariamente entrar em toda live, porque parte do trabalho já é uma live, né, que você está trabalhando via Zoom ou via Google Meet. Então, eu acho que possivelmente vai ter aí uma depuração e só se ouve ou participa daquilo que a gente acha que realmente vale a pena. Tá. Temos da Mariana, temos uma pergunta longa, então paciência com o português. Olá, professor, bom dia.
Obrigada pela apresentação, muito interessante essa questão de chamar a atenção como uma mensagem importante, mas num país onde a educação básica é tão frágil, você não acha perigoso uma mensagem radical, como essa de pele do veneno, por exemplo? Esse tipo de mensagem não pode levar a uma conclusão muito simples para uma questão complexa. Penso que podemos correr o risco de uma generalização que guia a reflexão ao invés de promovê-la. Acredito que a sociedade deve ser estimulada a refletir para agir, ao invés de apenas repetir um posicionamento. Gostaria seu comentário sobre essa ideia. Muito obrigada. Mariana, ótimo ponto e ótima pergunta, e não é fácil de responder. Eu acho que, infelizmente, a realidade é essa, não dá para a gente sair da realidade. Quando a gente está levando um tema para as mídias sociais, não tem espaço para se aprofundar. Acho que essa é uma realidade. E o desafio é chamar a atenção. Então, se a questão do pele veneno é radical, eu até tento entrar isso rapidamente no meu livro. Eu falo tento porque acho que eu trago simplesmente uma visão pessoal e curta, eu não me aprofundo na questão, porque ela é complexa, e eu não queria entrar em questão de, vamos lá, em vez de fake news, fake policy, ou fake política pública, a questão aqui, acho que a gente vai bater na questão ética, e na ética de quem está comunicando. E aí, onde é que eu parei? Eu, pessoalmente, eu acho que pele, o veneno está no ético. Da mesma maneira que a pele do retrocesso. Se é ético chamar de lei da herança ou lei que taxa a morte, eu acho que ainda está no espaço ético. Eu discuto essa questão um pouco mais no livro também. A realidade simplesmente é essa, não existe, você tem que chamar a atenção do cidadão para a sua causa, e todas as questões de política pública são complexas, por isso que eu chamo da questão da armadilha do conhecimento. A gente quer explicar, é uma necessidade humana, eu trabalho isso dia sim, dia sim, dia sim. É importante, eu quero que você ache importante, eu quero explicar para você porque é importante. Ninguém tem tempo de ouvir a sua explicação. Então, se você não chegar e chamar a atenção do teu interlocutor nas mídias sociais, ele não vai prestar atenção na sua questão importante. Então, tem que navegar essa questão ética, e novamente, eu pessoalmente acho que chamar de pele do veneno é ético, não acho que é antiético, realmente não acho. A gente pode ter uma discussão aqui de novo sobre isso, mas é um desafio realmente de chamar a atenção e ser ético. O último ponto que eu levo, do que eu tenho visto hoje, de que eu acompanhei quando escrevi o livro e eu continuo escrevendo sobre isso, eu realmente só tenho um exemplo ali, onde e foi uma questão macro realmente, onde eu vi que as mensagens sobre políticas públicas foram para o campo não ético, que foi a questão do Brexit na Inglaterra. E lá botaram para dentro a islamofobia, aí passou a ser antiético. Mas esse realmente é o único exemplo para mim que eu hoje vi, não quer dizer que não existam outros, onde uma questão de política pública, um lado, foi do meu ponto de vista, foi para o lado antiético. Mas ótima pergunta, e não é fácil navegar esse espaço ético, não ético e chamar a atenção. Só para fazer
um comentário também sobre o Brexit. Brexit foi uma palavrinha com muito impacto, mas muito simples para o que eles estavam propondo, né? Brexit era uma coisa super complexa e todo mundo pensou só essa palavra. A Marina Echeverria tem uma outra pergunta que eu acho que também é muito, muito importante para o grupo. Renato, obrigada pelo super conteúdo. Sobre a linguagem das mensagens, como adaptar para vários públicos? Criar uma mensagem que impacte ao público geral e parlamentares, por exemplo? Então, a pergunta foi qual linguagem utilizar para acessar Sim, o público e em se geral? deveria usar linguagem diferente para diferentes públicos. Então, a princípio só tem um público. Dessa maneira, assim, acho que pode ter casos e casos, mas, no geral, quando a gente está no espaço online, é o cidadão. Então, é difícil fazer a segmentação do público. Quer dizer, se você tem um banco de dados, né, sendo uma associação de pacientes, e um banco de dados com aqueles que acompanham você, aí você realmente tem uma segmentação dos pacientes ou dos cuidadores, de familiares, aí você pode usar uma linguagem, porque você tem uma comunicação constante com eles. A gente, não tive tempo de entrar nisso, mas eu chamo isso de grassroots, é a sua base, né? A comunicação para a base, realmente, aí você pode fazer uma segmentação tranquila, porque você conhece, eles te conhecem, etc, etc, etc. Agora, quando você vai para o teu Twitter ou para o Instagram, não dá para você segmentar. Aí é todo mundo. Então, a linguagem tem que ser aquele simples, concreta, tem que ser fácil de entender, você tem que pensar em conexão emocional, senão ela vai passar despercebido. O tweet lá do Felipe Neto vai ser mais importante, ou o post sobre a Kim Kardashian, quer dizer, você, de novo, você tem que pensar que você está competindo com muita coisa, né? Você tem segundos para o teu post no Insta, que a pessoa está lá passando, você parar e dar uma olhada. Quer dizer, a gente tende a achar que nosso tema é super importante, a minha questão é super relevante, mas tem que pensar do outro lado, que está pensando em se divertir, quer ver qual é o próximo cinema, o que o X ou Y a Juliette está falando. Por isso que esses novos stakeholders, né, o Greg News, uma Juliette, um Felipe Neto, uma Anitta, por isso que é tão importante. Tem exemplos aqui onde, que não deu tempo de falar aqui, a Anitta reverteu uma política pública, a Anitta fez lobby. E um dia ela reverteu uma situação, um dia. Então, seja simples, seja fácil, tente conectar com esse cidadão, e pense sempre como que eu crio confiança, não só com a tua base, ali eu diria que isso é bastante fácil, muito mais difícil é conectar com o cidadão que está exposto a várias demandas e de repente está ali na internet só para se divertir, gastar tempo, e você gostaria que ele parasse, fosse para a Avaz, assina meu nome. Quer dizer, você conseguir para ele fazer isso não é fácil. Bom ponto que estamos falando do mundo digital, não estamos falando de mensagens em geral. Mensagens em geral, é óbvio que você tem que cambiá-lo para cada público, mas quando estamos no mundo digital, não sabemos quem está e quem não está. Então, outra pergunta de Thais Mendes: como poderíamos, de fato, avaliar o engajamento desses stakeholders na causa no meio digital para evitar relacionamentos superficiais? Evitar o quê? Relacionamentos superficiais. O engajamento realmente acaba aqui ao número, né? Quantas pessoas
assinam a tua petição, mandam um e-mail para um deputado, fazem um post na página de um senador, mandam comentários para um processo de comentários públicos numa agência reguladora, quer dizer, é número. Agora, a questão do superficial, acho que talvez essa seja um processo que a gente tem que superar, a ideia do superficial. Porque esse cidadão, ele pode assinar a tua petição e você nunca mais vai ter contato com ele. Porque naquele dia ele viu o seu post ali no Instagram, ele achou aquilo importante, tocou ele ou ela, ele foi ali, botou o nome, e acabou. Não acho que exista necessidade de procurar uma relação mais profunda. Essa relação profunda, excelente pergunta, estou aqui respondendo e pensando, para ser coerente, é a confiança, né? Mas ele não necessariamente vai ter que ter ouvido ou conhece a sua associação de paciente, né? Então, não acho que a gente tem que, no fundo, procurar uma relação que não seja superficial. Acho que, ok, ser superficial, você quer justamente 10 mil, 20 mil, 100 mil, 200 mil. Quando a Uber fez a petição dela, e aquilo foi parte online, parte os motoristas dos carros estão distribuindo a petição dentro ali do carro, eles conseguiram 850 mil assinaturas. É isso que você quer. Você quer poder falar 1 milhão. Tanto que alguém aqui lá em cima falou, olha, foram 180 mil assinaturas. Ninguém está preocupado em saber se aquelas, eu não me preocuparia se aquelas 180 mil pessoas têm uma relação não superficial com as organizações que estavam por trás dessa petição. Então, acho que a ideia a gente tem que superar a ideia do superficial. Ela é superficial. Você quer chamar atenção, você quer que a pessoa assine sua petição ou faça o que você queira e compartilhe. Idealmente, ela fará isso uma segunda vez, mas aí já é outro caso, outra conversa. Anyway, estou me alongando e me repetindo. Não tá. Eu queria só fazer um comentário sobre os 2 vídeos que você mostrou antes de terminar. Eu acho que isso foi muito interessante para mim e também para o grupo que está mandando muitas notas de felicitações, mas esses 2 vídeos sobre armas, não? Um era muito emocional, outro, como você falou, era 8 minutos e tudo com diferentes estatísticas. Eu acho que para comunicar no mundo da saúde, a data é muito, muito importante. Então, não é que deveríamos falar por 8 minutos, mas esse vídeo de 8 minutos, me imagino que era uma mina de ouro de informação que você poderia cortar para fazer muitas diferentes posts no Instagram, em Twitter, assim, porque ao fim do dia, em saúde, precisamos números para mostrar o êxito, também o perigo, não? Então pode ser que 8 minutos é muito, mas precisamos data. E estamos faltando muito data também. Então, isso é um desafio para nós no mundo de saúde na América Latina, que não tem data como tiveram nesse vídeo de 8 minutos. Concordo, Alessandra. O único ponto que eu faria é aí pensar na questão de com quem você está comunicando os dados. Então, se você está conversando com o poder público, com alguém no ministério, numa agência, no Congresso, ou um articulador importante, um opinion maker, números são absolutamente importantes. Tomar muito cuidado na hora que você usar isso para engajar o público em geral. Aí eu tomaria muito cuidado. Sim, você pode usar número, mas eu raramente
Eu não consigo ver um exemplo de uma campanha que usou o número como the core message, como a principal mensagem, sempre como, como secundária, absolutamente, né? Desmatamento, usa muito o número. Mas qual é o desafio do número? 1 milhão de árvores. Puta, isso me parece um problema. O que as pessoas tentam fazer quando tem muito número? Foram derrubados 40 mil hectares. Eu não consigo quantificar isso visualmente. Não esquecer aquele negócio. Ser concreto. Como é que eu imagino isso? Aí, o que o pessoal usa? Foi desmatado o equivalente a sei lá quanto estádio de futebol. Foi desmatado no último ano o equivalente ao estado X. Aí eu consigo ver, eu já vi esse estado do Rio de Janeiro, eu sei mais ou menos o tamanho relativo. Então, o problema de um número é que é abstrato. E não é emocional. Então, você tem que realmente trabalhar, na hora de você comunicar número para não técnico, realmente pensa como que você faz esse número palpável, de maneira que eu entenda. O degelo é não sei quantos milhões de litros por dia. O que é isso? Aí a pessoa fala, não, são 50 piscinas olímpicas, né? Então, é um desafio comunicar número. Um primeiro desafio é ter o número. O segundo desafio é para o público em geral, você comunicar número de maneira que conecte emocionalmente, porque número é abstrato. Então, muito cuidado quando comunicar número. Tá. Bom conselho. Então, obrigada a todo mundo. Eu acho que isso foi super interessante. Excelente aula. Vamos a ter mais aulas também sobre isso, Renard. Já estou capturando para fazer outras coisas, mas e também eu espero que vocês possam assistir ao último webinário de Pacientes Unidos do fim do ano, que é da Priscila Torres, onde ela vai falar de comunicação do ponto de vista de paciente, e ela tem um povo muito grande dos seguidores. Então, obrigado, Renard. Obrigada a todos que assistiram. Lindo fim de semana. Não é fim de semana, é terça. Mas para nós aqui nos Estados Unidos estamos já perto a um fim de semana longo. Então, obrigada a todos. Tchau. Até a próxima. Obrigado, Alessandra. Prazer estar aqui com vocês. Prazer minha.